Eu sou Antônio Luiz, trabalho com o desenvolvimento de organizações da sociedade civil desde 1989 e tenho aprendido muito nesse percurso. Nós estamos numa época em que fizemos um grande pacto global pelo desenvolvimento sustentável. E é muito importante a gente lembrar disso. O Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, ele, para nós, é uma declaração mundial de que dependemos uns dos outros. Ninguém está separado, ninguém é independente, nós dependemos uns dos outros. Nós estamos chegando à conclusão de que o mundo é finito e a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente habita esse planeta, senão a gente vai ameaçar as próximas gerações. Então, esse pano de fundo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele é muito importante para a gente ter consciência. É a partir deles que a gente trabalha a noção de sustentabilidade da vida no planeta, da nossa vida no planeta e da vida dos outros seres que habitam esse planeta junto com a gente. Em termos de organização da sociedade civil, eu quero falar aqui especialmente para as organizações que estão trabalhando com crianças e adolescentes no nosso Brasil. Nós também temos que nos preocupar com a sustentabilidade. Essa referência da Agenda 2030 é uma referência importantíssima para nós, porque ela nos ajuda a focar e, principalmente, para conectar os nossos esforços com os esforços de outras organizações, sejam organizações da sociedade civil, organizações públicas ou mesmo as empresas e as corporações que estão por aí. Na minha leitura, na sustentabilidade das organizações da sociedade civil, nós também temos 5 grandes campos de força que a gente não pode tirar a atenção. E são eles. O primeiro e mais fundamental de todos é a sociedade. As nossas organizações existem para construir uma sociedade diferenciada, uma sociedade melhor, uma sociedade mais desenvolvida, especialmente para as crianças e adolescentes, Então, um cuidado que a gente tem que ter permanentemente é de nos comunicar com qualidade com essa sociedade. As organizações da sociedade civil são organizações que estão entremeadas com a sociedade. Não é à toa que chama organizações da sociedade civil, O segundo campo que a gente tem que lembrar é o dos serviços. Então, uma iniciativa social nasce quando a gente quer uma sociedade diferente e a gente se compromete a fazer algo por isso e organiza um conjunto de serviços. Então, esse é o segundo campo. Para pensar bem esse campo, a gente tem que cuidar muito dos processos, Processo significa não ver aquilo que a gente faz de uma forma fragmentada, mas conectada, fluida, onde pode haver colaboração. O terceiro campo é o dos recursos. A gente sabe que precisa de recursos para atuar no campo social. Sem recurso não dá para trabalhar. E também sabemos que nas organizações da sociedade civil, muitas vezes a gente tem muito menos recurso do que gostaria de ter. Por isso, o bom uso dos recursos é crítico no nosso papel de promover o desenvolvimento social. O quarto campo de atuação o campo de força, são as pessoas. A gente precisa de talento, criatividade e muita inspiração para fazer diferença na sociedade. Então, cuidar das pessoas é essencial para alguém que gerencia uma organização da sociedade civil. E o quinto campo é nós mesmos, vamos dizer assim. São os grupos dirigentes, em que aqui é fundamental a gente cuidar do desenvolvimento de lideranças. Então, gerenciar uma iniciativa da sociedade civil é lidar com a sociedade e com os serviços, com os recursos e com as pessoas. E manter um equilíbrio entre isso tudo é a tarefa de quem está cuidando da gestão e dirigindo essas organizações. A questão aqui é principalmente do equilíbrio, de manter um equilíbrio dinâmico. Porque as coisas mudam, a sociedade muda o tempo todo e nós mesmos mudamos o tempo todo. Então nós estamos lidando com coisas vivas e complexas.
o nosso modo de fazer a gestão tem que levar isso em consideração. Nós sabemos que, pela prática, pela experiência, gerenciar uma organização da sociedade civil é algo contínuo, permanente. Tem alguma rotina? Tem, mas na verdade, todo dia é um dia diferente do outro. É uma coisa muito dinâmica. A gente consegue preparar as coisas e planejar, mas na mesma medida, a gente tem que saber improvisar e responder às necessidades daquele momento. Gerenciar é uma coisa diversificada. Então a gente viu 5 campos. Qualquer dirigente e pessoa encarregada de fazer a gestão de uma organização da sociedade civil tem que saber desenvolver em si múltiplas competências. A complexidade é evidente, né? O que significa para nós? Significa que a gente tem que manter a consciência do todo, ao mesmo tempo tem que saber olhar para os detalhes. E principalmente, tem que assumir que errar faz parte. Então, fazer e refletir, errar e acertar, essas são qualidades que a gente tem que integrar na nossa gestão. E por último, que muitas vezes a gente esquece, fazer a gestão sempre gera questionamentos. Eu digo assim, que todas as críticas e os problemas acabam vindo parar na mesa do gestor ou da gestora de uma organização da sociedade civil. Então, é muito importante ter consciência desse aspecto. E quando a gente está fazendo a gestão, qualquer erro e acerto nosso vai afetar a vida de alguém. Por isso que essa qualidade é intrínseca a gerenciar uma organização da sociedade civil. Na Agenda 2030, né, que tem aqueles 5 P's, nós fizemos um pacto global para 17 grandes objetivos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na gestão, a gente pode olhar e relacionar esses 5 campos, e aí vão surgir 7 relações que eu considero fundamentais. Essas relações, assim, são coisas que todos devemos manter atenção ao fazer a gestão na organização da sociedade civil. Elas, principalmente, nos dão dicas a respeito do que é equilíbrio. Por exemplo, na relação entre serviços e sociedade, a gente chama esta relação de direcionamento. É preciso haver um equilíbrio aqui entre atender às necessidades e se concentrar naquilo que a gente mais sabe fazer. Isso a gente equilibra nas escolhas estratégicas que são feitas. Então, por exemplo, a gente pode ver organizações que procuram atender todas as necessidades da comunidade. Provavelmente porque tem na sua equipe múltiplos talentos para isso. Mas tem organizações que são focadas em necessidades específicas. Não existe certo ou errado aqui. O que existe é que são escolhas estratégicas, naquele momento histórico, que estão sendo feitas. E esse é um equilíbrio que tem que ser mantido bem consciente. Outra relação importante é a relação da capacidade. Quando a gente manda um projeto para um investidor, para uma fundação, por exemplo, a fundação vai ver se a gente tem uma boa ideia para resolver um problema social, mas também ela vai ver se a gente tem capacidade para resolver aquele problema. Ou seja, a gente tem pernas para isso. E na gestão, aqui está muito na relação entre recursos e pessoas. Não basta eu apenas ter uma linda infraestrutura, é preciso ter uma equipe capacitada para isso, treinada, com bastante talento para isso. Ao mesmo tempo, também não adianta só eu ter uma equipe capacitada, eu também preciso dar recurso. Na pandemia teve muito isso, por exemplo. A gente pode até ter ótimos educadores trabalhando na nossa instituição, mas o que acontece que nós percebemos é que a nossa internet não é de qualidade. Então isso prejudica a qualidade, a nossa capacidade de atender os jovens e as crianças. Outra relação super importante é a relação do engajamento. A gente tem que estar de olho o tempo todo de como é que está o engajamento das pessoas que estão atuando dentro da nossa organização. Ou seja, o engajamento, por exemplo, numa organização que trabalha com alcoólicos, é muito importante. Um alcoólico, por exemplo, normalmente reconhece muito um outro alcoólico. E essa relação é fundamental.
Então nós temos que estar o tempo todo nos questionando o que está afetando o engajamento das pessoas da nossa equipe para o trabalho social. E tem mais duas relações que são ultracríticas no tempo em que a gente precisa captar recursos, em que as demandas sociais são muito altas. Elas são a da viabilidade e da legitimidade. Em que medida os nossos serviços são viáveis no contexto de recursos em que a gente atua? E também, como é que está a nossa mobilização de recursos? Nós temos aí uma concentração em 2 ou 3 doadores só? Ou nós temos uma base ampla comunitária sustentando a nossa organização? Perante quem a gente tem legitimidade? E a última relação fundamental, que está ficando cada vez mais evidente nesses tempos de ESG, ou seja, ambiente, sociedade e governança, é a da governança. Nunca foi tão importante a gente dar atenção à governança das organizações da sociedade civil. Porque em que medida nós estamos permitindo a participação da comunidade? E dos doadores? E de outros interessados? Equilibrar a governança para isso potencializar a nossa organização e a atuação na sociedade tem sido fundamental. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, só estou lembrando que vocês devem ler o capítulo 1 do Guia de Gestão, que a gente produziu agora com a Fundação Abrinq, porque a gente esmiuça todos esses campos e essas relações dentro daquele capítulo para explorar o conceito do que é sustentabilidade de uma organização social.